Hoje iremos realizar a prática de número 6, a produção de extrato seco. Primeiramente, vamos pesar 15 gramas da droga vegetal em um becker de 150 ml, adicionar até 100 ml de água quente e tampar com um vidro relógio. Levaremos o recipiente para uma chapa de aquecimento e realizaremos a decocção. Assim que levantar fervura, iremos contar 3 minutos. Após os 3 minutos, retiramos o recipiente da chapa de aquecimento e deixamos em infusão por 5 minutos. Realizaremos a filtragem com o auxílio do tecido Sontara. Utilizaremos 2 folhas para filtragem, lembrando sempre de espremer bem para poder retirar todo o filtrado. Iremos separar 3 cadinhos, pesar cada um deles vazios e anotar o valor. Após isso, vamos retirar 15 ml do filtrado e colocar em cada cadinho. Levar os 3 para a chapa de aquecimento até a secagem completa do filtrado. Após resfriado os cadinhos, pesar novamente e anotar o valor. Realizamos a pesagem de uma placa de Petri vazia. Colocamos o filtrado e pesamos novamente para levar na estufa por 1 semana. Para determinar o resíduo seco, a gente pegou o valor do cadinho com a amostra menos o cadinho vazio e colocamos em uma regra de 3 para gerar a porcentagem de resíduo seco. Os nossos resultados foi 3,70% de um, 3,62% de outro e 3,65% de outro. Fazendo a média deles, que é fazendo a soma e dividindo por 3, ficou 3,66%, o desvio 0,04% e o DPR 1,10%. Nesta próxima etapa, nós vamos estar realizando o teste 2 do nosso extrato seco e vamos dar continuidade ao teste 1. Teste 1, a gente realizou os processos de extração e filtração, passou por um processo de secagem e então nós vamos estar adicionando os adjuvantes. Já o teste 2, ele vai passar por um processo de extração e filtração e então a adição dos adjuvantes. E por último, a secagem. Então, nessa etapa, basicamente, será a adição dos adjuvantes. 40% é celulose, 40% é talco e 20% é o aerosol. Então, esses adjuvantes eles vão dar mais estabilidade para o nosso extrato seco. Então, para começar o teste 2, a gente vai iniciar pesando em um becker de cerca de 150 ml, cerca de 15 gramas da nossa droga vegetal. Então, depois, a gente vai adicionar cerca de 100 ml de água quente, a gente tampa com vidro relógio e aí a gente leva para decocção em uma placa quente por cerca de 3 minutos. Então, depois, a gente retira da placa, né, e deixa ali em infusão por mais ou menos uns 5 minutos e aí a gente filtra com o tecido Santaro. A gente vai ter obtido o nosso filtrado. Aí a gente vai começar pesando os adjuvantes, né, então a gente começou pela celulose, então a gente pesou 1,040 e 1,045, sempre em duplicata, que a gente tem que adicionar no teste 1 e no teste 2. Depois o talco, a gente pesou cerca de 1,048 gramas, também em duplicata, aí a gente vai separando em beckers. E por último, o dióxido de silício, que é o nosso aerosol, cerca de 0,524 gramas. Depois de pesados todos em 1 grau, com a ajuda de um pistilo, a gente vai adicionando aos pouquinhos cada um desses adjuvantes para ir homogeneizando, para a gente obter uma solução única, né, homogênea de adjuvante. Aí então a gente está adicionando nosso filtrado aos poucos também e homogeneizando até a gente obter essa solução homogênea. Pesamos a placa de Petri vazia e adicionamos a nossa solução para pesarmos novamente e a gente saber quanto que a gente obteve do nosso extrato. Com a ajuda do pão duro a gente vai retirando e pesa novamente. Aí então a gente vai dar continuidade ao nosso teste 1, né, que ele estava na estufa. Então a gente adicionou um pouquinho de água quente, só o suficiente para a gente conseguir ressuspender esse extrato que passou pela secagem, né? Então a gente ressuspende com a ajuda do pão duro até a gente ter retirado bem. E aí a gente vai adicionar aqueles 20 gramas de adjuvante que a gente pesou anteriormente, né? Então a gente pesa sem os adjuvantes, adiciona aos pouquinhos, vai homogeneizando pra gente obter uma massa única e pesa novamente. Aí a gente vai levar o teste 1 e o teste 2 pra estufa para realizar os posteriores testes. Então agora vamos para a prática número 8, que é finalizar o extrato seco para testes de controle microbiológico posteriormente. Então fomos até a estufa
estufa, pegamos, né, o método 1 e o método 2, pesamos eles e higienizamos o grau de porcelana com álcool para começar a triturar. Com o auxílio de um pestilo, a gente foi empurrando o que já estava solto da placa de Petri do método 2 para o grau e com muito cuidado utilizamos uma espátula de metal para raspar o resto que ficou retido. Nesse método, a trituração foi feita a partir de batidas e utilizando o pestilo com força e movimentos circulares. Como pode se ver na imagem, tem algumas partículas que ficaram como se fosse um papel. São mais escuras e essas foram um pouco mais difíceis de conseguir triturar. Parecia que elas eram levemente elásticas, não tão duras ao ponto de, quando bate, ela transformar em pó. Elas ficaram várias partículas, uma granulação maior do que a do pó. E partimos para o método 1. O método 1, ele foi bem difícil de raspar da plaquinha de Petri, porque ele ficou muito seco e muito grudado no vidro, tanto que chegou a dar uma certa agonia a espátula de metal raspando no vidro, fazendo aquele barulhinho. Retiramos o máximo que a gente pôde e na trituração foi bem difícil quebrar esses dois grumos. Ele parecia mais duro e justamente por isso, quando você quebrava com o impacto de bater o pestilo nele, dava pra ver que ele se degradava no pozinho, não em partículas tão irregulares assim como o método anterior. Foi mais demorado para poder triturar o máximo que a gente pôde, tivemos que utilizar mais batidas e após isso fomos pesar o que tínhamos obtido. Esse é o método 2, sendo transferido para um frasco longo para a gente poder ver a fluidez dele. Esse é o método 1, que também pesamos, transferimos para um frasco semelhante para poder analisar os aspectos físicos. Agora, comparando os dois testes dentro do frasco, podemos ver que a cor dos dois foram bem diferentes. Um ficou um pó mais claro e o outro ficou um pó mais escuro, mas ele ficou mais escuro porque podemos ver duas fases, uma de um pó mais fino e outro de um pó mais grosso, com uma granulação maior. Esse com granulação maior, ele ficou preto, diferente da outra fase, e se encontra nele mesmo, que é um marrom mais escurinho, e no outro método ficou um marrom mais homogêneo de uma fase só, de um pó bem fino, cor marrom claro. Agora, a fluidez deles, podemos ver que no método que apresenta duas fases, temos uma parte que cai de forma fluida e outra depois que cai toda junta e levanta uma nuvenzinha de pó quando ele chega no final do frasco. Dá para ver que é heterogêneo. Agora, o outro teste, a gente pode ver que ele inteiro funciona basicamente caindo como um bloco de pó que, quando chega no final do frasco, na hora de inverter, sobe a nuvem. Tanto que temos que dar uma chacoalhadinha com o frasco para ele poder cair 100%. E assim finalizamos a nossa prática de produção de um extrato seco de espinheira santa. Esses são os rendimentos, tanto do método 1 quanto do método 2. Então, se fosse para eleger um dos dois testes para utilizar para obter um extrato seco, o teste 1 seria melhor, porque mesmo que houve menos rendimento e mesmo que a etapa seja mais longa, precise passar 2 vezes pela estufa, a qualidade do pó, a qualidade do extrato seco é melhor.